Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje você vai entender dois conceitos que são essenciais para você dominar a estratégia no xadrez. Bom, muito se fala sobre abertura, sobre tática, mas a estratégia ela acaba sendo ali um tema confuso para muitos jogadores, especialmente quem está começando a treinar xadrez, quem está querendo aprender mais sobre o jogo, tem essa dificuldade em entender o que é estratégia, como que eu melhoro essa tal estratégia, esse jogo posicional. Então assim, o primeiro ponto para a gente iniciar esse vídeo é entender o que é estratégia. Por exemplo, o que é a diferença entre tática e estratégia. Então, quando a gente fala sobre tática, tá ligada a ações a curto prazo. Então, por exemplo, quando você faz uma combinação, você sacrifica uma peça para conseguir dar mate no seu adversário. Isso é tática. Agora, o que é a estratégia? Quando a gente fala de estratégia, isso está ligado a ações que vão dar um resultado no longo prazo. Então, por exemplo, melhorar a posição das suas peças, impedir planos do seu adversário, impedir que ele melhore as peças dele, ou então você conseguir avaliar corretamente a posição, entendendo qual peça deve ser trocada, qual peça deve ficar no tabuleiro. Então, essas ações estão ligadas à estratégia. Então, a tática ela é mais simples no sentido de ser algo mais concreto. Pô, você sacrifica uma peça e deu mate no adversário, acabou, é matemático aquilo. Agora a estratégia já é um campo mais abstrato do jogo, então você vai melhorar uma peça, você vai trocar uma peça para lá na frente você ter aquele resultado. Por isso que muitos jogadores enfrentam dificuldades nessa parte da estratégia. Por isso que eu vou te mostrar esses dois conceitos hoje que vão te ajudar bastante a compreender melhor esse elemento do jogo. Bom, vamos lá então, começando por essa posição que você está vendo aqui no tabuleiro. Essa posição foi jogada em uma partida do grande mestre Arthur Yusupov, de brancas, enfrentando outro grande mestre. Na realidade eu não tenho certeza se esse cara é um grande mestre, mas ele tem ali tinha 2.445 de rating, então deve ser um MI ou então um grande mestre. E as pretas acabaram de fazer o lance A5. E agora? Como as brancas devem seguir? É uma posição interessante para você tentar avaliar o que está acontecendo, porque aqui é preciso melhorar as peças, né? Eu já adianto para você que não tem bem uma combinação. Até tem um lance que pode ser interessante aqui, dá para considerar, mas não tem uma combinação concreta onde você vai conseguir dar mate. E o que fazer nessas situações quando não tem nada concreto? Você olha, não tem nenhuma ameaça, não tem nenhuma ameaça de mate, não tem nenhuma ameaça de peça. O que você faz nessas situações? É quando entra a estratégia. E aí a estratégia está ligada a melhorar a posição das suas peças. Porque o que acontece? Como é que surge uma combinação? Quando é que surge a tática? A tática, ó, presta bastante atenção nisso que eu vou te explicar aqui. A tática, ela é o resultado do acúmulo de vantagens estratégicas. Então, para você conseguir fazer uma combinação, você precisa ter várias vantagens estratégicas. Só assim que a combinação vai chegar. Tem até uma frase do Capablanca, né? O Capablanca falando sobre o jogo do Morphy, que foi ali um gênio do xadrez, né? O gênio norte-americano ali. E o Morphy ele é conhecido pelas combinações dele, as combinações brilhantes. Mas o que o Capablanca fala é que a força do jogo do Morphy não estava nas combinações, na visão tática, mas na compreensão estratégica. E é isso que muita gente não consegue entender. Às vezes por não entender de estratégia, mas o Morphy ele estava à frente do tempo porque ele conhecia Na verdade ele foi desenvolvendo, né? Essa questão da estratégia. Então ele estava muito na frente dos jogadores da época, porque ele ia melhorando a posição e chegava no momento que tinha combinação. Então esse conceito é interessante você entender. Para ter uma combinação, precisa primeiro acumular vantagens estratégicas. Agora vamos lá. Como melhorar essa posição? Essa é a pergunta, né? O que fazer para melhorar as próprias peças? Aqui tem um primeiro conceito que você pode utilizar, que é fazer uma pergunta. Qual é a sua pior peça? Então, você fazendo essa pergunta, você consegue entender qual peça sua que não está ajudando na posição. Então, por exemplo, tá claro que o branco está querendo atacar na ala do rei.
esse peão em E5, ele tira a casa F6, que poderia ser usado para um cavalo defender o roque. E as peças das brancas já estão mirando lá pro ataque na ala do rei. Então tem um cavalo já, o bispo também, a dama podendo chegar no ataque, o cavalo podendo vir para E4. De repente pode até a torre participar da luta, mas qual peça que não está participando? Qual peça que não está ajudando em nada nesse momento? Então, se você fizer essa análise, tá claro que a peça que não está participando é a torre. A torre de A1 seria a pior peça das brancas. E aí você pode pensar agora da seguinte forma: como eu faço para melhorar essa peça? Como que essa peça ela pode me ajudar no ataque, por exemplo? Então, esse pensamento que você está usando aqui é um pensamento estratégico. Pensando nisso, o Yusupov ele faz um lance muito forte, é um lance mais forte da posição, que é o lance torre A3. E qual que é o objetivo desse lance, o torre A3? Ele vai melhorar a torre, passando a torre para o ataque lá na ala do rei. Então esse é um lance muito forte que muitos jogadores nem considerariam nessa posição, né? Então de repente ia pensar em já sacrificar o cavalo, ou então passar o cavalo para E4... Mas depois de torre A3, praticamente o preto está perdido, porque a torre ela vai entrar no ataque com uma força decisiva já. Por exemplo, na partida seguiu com rei H8. Aqui, por exemplo, se as pretas fazem um lance como bispo A6, aqui já tem uma combinação, porque tem cavalo toma H6 cheque, e quando tomar em H6, a torre já entra no ataque com torre G3, e depois de rei H8 tem dama H5, ameaçou mate com dama por H6, e quando defender com bispo F8 tem dama G4, ameaçou mate em G8, a única defesa seria bispo E7, mas não defende porque tem o mate em G7, então não tem como defender a posição. Então na partida, depois do torre A3, veio o rei H8, tentando ali evitar os sacrifícios, pelo menos imediatamente, seguiu com torre G3, e agora veio torre G8. Aqui, de novo, se faz um lance como bispo F8, tentando se defender, leva de novo o mesmo sacrifício, cavalo por H6. Então, isso aqui já é tática, quando você está sacrificando uma peça para conseguir dar mate, para conseguir ganhar material. Só que a tática ela só surge depois de ter melhorado a sua posição, melhorado as próprias peças. Então, aqui seguiu o rei H8, torre G3, veio torre G8 e agora cavalo C4. O Yusupov ele segue melhorando a posição das peças, ele melhora agora o cavalo. E aqui no caso de jogou bispo D5, no caso de bispo A6, que é um tema tático que tem que ficar sempre de olho, aqui leva dama E4 e tá ameaçando o mate lá em H7. Se defender com G6, já tá caindo em H6 e aí tá desmoronando toda a posição das pretas. Na partida seguiu o bispo D5, então veio torre H3, de novo com a ameaça tática de sacrificar a peça, bispo F8, e agora veio B3, um lance calmo, defendendo assim um cavalo de C4, liberando a dama para o ataque. A dama pode, então, tá liberada agora para passar para a ala do rei, por exemplo, se necessário. Só que aqui as pretas, numa posição difícil de defender, acabaram cometendo um erro, que é tomar em C4. Isso facilita muito a posição das brancas. E seguiu aqui D por E5. Na verdade, os dois últimos lances das pretas já deixam o preto completamente perdido. Porque depois de dama E5, ameaçou torre por H6 mate. O peão de G7 ele tá cravado. E as pretas já abandonaram nessa posição. Porque se jogar agora com F6, é possível tanto tomar em E6, quanto jogar dama E4, ameaçando mate em H7. Se F5 agora, dama por E6, toma em G4, dama G6 e vai levar mate lá em H7. Então olha como que ele ganhou muito rápido a partida, uma partida por ataque, cheia de temas táticos, mas tudo começou com uma decisão estratégica de melhorar a pior peça da posição, trazendo assim essa peça para o ataque. Então esse é um primeiro conceito que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. E de repente você já está pensando assim, ah, beleza, Evandro, mas como que eu aprendo isso? Como que eu entendo como melhorar as minhas peças? Você vai aprender isso através de exemplos, igual esse que eu estou te mostrando aqui. Por exemplo, lá dentro do Chessflix, eu sempre mostro ali para os alunos alguns exemplos
de como fazer isso. Por exemplo, quando você começa ali a trilha que te leva até os 1500 dentro do Chessflix e vai na parte de estratégia, você vai ter uma série de aulas falando sobre as peças. Então, por exemplo, como melhorar o cavalo, como melhorar o bispo, como usar o par de bispos, como melhorar a torre, a dama. Então você vai entendendo com uma série de exemplos de partidas de campeões mundiais, de partidas clássicas, como em cada situação do meio jogo você pode assim melhorar as suas peças. Então uma das melhores formas de você aprender sobre isso é conhecendo esses exemplos, especialmente com partidas de campeões mundiais, grandes mestres. Você consegue ir dominando como extrair o melhor da sua peça em cada posição, em cada tipo de posição. Agora vamos para o segundo conceito que eu vou te mostrar, um segundo conceito estratégico, também utilizando de um exemplo de uma partida jogada pelo Arthur Yusupov, que ele estava de pretas nessa posição, onde as brancas acabaram de fazer torre toma B5. Bom, vamos lá. Aí é uma posição com menos peças, né? Então já tá ali num final praticamente. Só que tem um conceito estratégico que o Yusupov vai usar aqui com uma maestria que é impressionante. Se você observar as peças, tanto das brancas quanto das pretas, elas estão meio desorganizadas. Então, às vezes acontece isso, né, nas partidas, especialmente se você não está muito ligado nessa parte estratégica, de olhar para a posição, as peças estão todas uma jogada no lado, a outra jogada do outro. Então, não existe aquela harmonia entre as peças. Porque o que é o ideal na estratégia, no jogo posicional? Que fica ali uma peça ajudando a outra. E nessa posição, tanto o branco quanto o preto tá com esse problema, essa falta de harmonia entre as peças. Por exemplo, o cavalo em G3 não tá nada bem colocado ali em G3, ele tá ainda sendo um tema tático na posição, o bispo ele tá escravo na defesa desse cavalo. Tem um outro problema que tá caindo o peão de D5 também, é uma ameaça imediata aqui. Então o Yusupov, ele começou a olhar para essa posição e ele entendeu que ele precisava fazer o quê? Reagrupar as peças. E esse é o segundo conceito estratégico. Quando você percebe que suas peças estão desorganizadas, é o momento de reagrupar, de organizar essas peças, para que fique ali as peças em harmonia, uma ajudando a outra. Então, percebendo isso, ele viu que esse cavalo não estava legal em G3, que esse cavalo ficaria muito melhor na casa E4. E que a torre, ela também não tá legal aqui, porque ela não consegue invadir a sétima fileira. Seria muito mais interessante se essa torre conseguisse invadir a sétima, seja pela coluna A ou então pela coluna H. Então, esse momento de avaliar a posição, que não é simples, especialmente se você ainda não entende nada de estratégia, mas a partir do momento que você começa a entender um pouco mais desses conceitos, você acaba se tornando um outro jogador. Eu mesmo, quando comecei a aprender sobre estratégia, foi quando realmente eu evoluí muito como jogador. Antes eu só ficava tentando dar golpinho tático ali nos meus adversários. Mas depois que veio essa parte da estratégia, que eu comecei a realmente entender xadrez. Então a estratégia, ela traz isso para o jogador. Você começa a entender o xadrez de verdade. Então, nesse momento, o Yusupov faz um lance muito forte, que você vê a compreensão que ele tinha ali do jogo. Ele faz um lance torre E8. Pô, mas por que esse lance assim, ele é tão incrível? O que tem de mais nesse torre E8? É que depois que ele joga torre por D5 agora, o cavalo volta para E4. E de repente, todas as peças das pretas ficam coordenadas. O cavalo em E4 está muito bem colocado, não pode ser atacado, defendendo assim o bispo de D6. E agora a torre de E8, ela pode ir tanto para H8 quanto para A8, já invadindo a sétima fileira. E as peças das brancas continuam todas desorganizadas. Por mais que o branco tenha um peão a mais, o branco está numa posição muito difícil de ser jogada. Aqui na partida seguiu o bispo E1, defendendo o bispo. Torre H8, com a ideia de invadir com torre H2, rei F1, torre H2, veio B5, tentando criar algum tipo de contrajogo, avançando o peão passado, torre B2, já controlando o peão passado. Então a torre, ela fica... Qual que é o melhor lugar para você colocar a torre? É sempre atrás do peão. Atrás do peão passado, a torre ela consegue exercer um máximo de força.
né? Então, isso aqui que tá ligado, sabe aquilo que eu mostrei ali nas aulas ali do Chessflix, de cada peça, onde a peça fica bem colocada. Então, esse tipo de conceito é bem comum quando você começa a entender sobre as peças. Então, onde a sua torre ela fica melhor colocada? Bom, a torre vai ficar melhor colocada numa coluna aberta, para depois ela invadir a 7ª ou a 8ª fileira. E na 7ª, ela consegue ali exercer um máximo de força, que inclusive começa a criar temas de mate ali no rei do adversário, temas de ataque, e a torre ela fica muito bem colocada atrás do peão passado. Então isso aqui são conceitos estratégicos para posicionar melhor as peças. Aqui veio o cavalo E2, torre B1, de novo, a 8ª fileira agora, criando temas táticos, porque pode chegar um bispo G3. Se jogar, por exemplo, um torre F5 agora, leva bispo G3, e tá caindo já material, porque esse cavalo toma G3, cavalo toma G3 é duplo agora. Então, depois de B6, as brancas sacrificam um peão para tentar descoordenar a torre. Torre toma. Bispo H4. Só que a torre está voltando agora para o ataque. Torre B1. Rei G2, torre B2. Rei F1. E, basicamente, o branco está em zug nessa posição. Isso quer dizer que qualquer lance que o branco faça, ele vai cair numa posição perdida. Então tá com a ideia de jogar G3 em algum momento, G2 também. A torre tá meio sem casas. Jogou torre A5, seguiu G3 com a ameaça de G2, ganhando já. Torre A8 e aqui vem ainda rei H5 e o bispo ele tá ficando sem casas. Tá com as ameaças de G2, o rei tá entrando no ataque também. Então aqui dá para perceber principalmente essa parte das peças coordenadas, né? As peças em harmonia, uma ajudando a outra. Veio o bispo por G3, cavalo G3, bispo G3. As pretas conseguiram ganhar uma peça. Veio torre C8, rei G4, torre C4. Apesar de ter pouco material na posição, o preto ele já está pronto para criar uma rede de mate, combinando aí torre e bispo, porque a torre das brancas ela tá muito longe do jogo. Chegou aqui já o rei para F3, ameaçou torre B1 mate, seguiu torre B4, torre H2, ameaça mate de novo, rei G1, torre H8, novamente ameaçou mate com bispo F2 e torre H1, veio torre B2 e depois de torre E8, as brancas abandonaram. Ameaçou mate. E se jogar, por exemplo, com torre B1, tá levando cheque, rei F1, torre G8 e não tem como parar a ameaça de mate. Então, olha como que as peças das pretas ficaram coordenadas. Ficou ali uma peça ajudando a outra. Então, todas em harmonia, participando da luta. Por isso que esse lance é um lance genial. Estrategicamente falando, é um lance muito forte. Então, quais são esses dois conceitos que você pode usar nas suas partidas? Primeiro, o conceito da pior peça, para melhorar a posição das suas peças. E o segundo, o conceito do reagrupamento. Se de repente você quer aprender mais sobre esses conceitos para conseguir utilizar nas suas partidas, eu quero te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode treinar comigo e com outros grandes mestres. E lá dentro do Chessflix você vai poder evoluir assim na estratégia, e não só na estratégia, mas como em todos os elementos do jogo, seguindo ali as nossas trilhas de treinamento de acordo com o seu nível de jogo. Se você quer entrar para o Chessflix, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você vai entrar para uma lista de espera e assim que for abrir uma nova turma do Chessflix ou surgir novas vagas, você vai poder entrar com uma condição especial. Você vai ser avisado primeiro, podendo assim entrar com essa condição especial. Inclusive, vou dar um spoiler aqui para vocês, que tá chegando aí o meu aniversário, que vai ser aí no dia 24, e a gente tá preparando aí uma condição especial para quem tiver na lista de espera, tá? Então vai ser aquela... No meu aniversário, quem vai ganhar o presente são vocês aqui. Então, não fique de fora dessa, clique no link que tá aqui na descrição se você quer entrar ali pro Chessflix, beleza? Bom, então com isso, nós vamos chegando aí ao final desse nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido mais. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo aqui do canal.